Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, primeiramente eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui com a gente nessa manhã. Eu sou a Estela, atuo aqui no time comercial da Tech6 Group como gerente de contas e hoje eu trouxe para um bate-papo sobre um tema muito relevante nos dias de hoje. Comigo, o Cristiano. Cristiano atua com a gente como especialista da área de consultoria. Bom dia, Cris, tudo bem? Bom dia, Estela. Bom dia, pessoal. Vamos conversar um pouquinho hoje. Vamos lá. Então, pessoal, antes da gente começar o nosso tema principal de hoje, eu queria apresentar para vocês, para quem não nos conhece ainda, um pouquinho da Tech 6 e para quem já nos conhece, trazer um pouquinho das novidades que a gente vem trazendo. Então, nós somos a Tech 6 Group, uma empresa nacional com atuação global. Hoje nós atuamos como fabricantes e implantadores da nossa plataforma, o T6 Enterprise, e também atuamos com grandes parceiros nas áreas de BI e Analytics e também nas áreas de Body Shop, apoiando na implantação de serviços de Power BI. Somos uma empresa com mais de 20 anos de atuação, temos escritórios próprios no Brasil e em alguns outros lugares do mundo. E aqui no Brasil, nós temos a nossa sede em Porto Alegre, a nossa fábrica em Florianópolis, o nosso escritório comercial em São Paulo e também escritórios próprios em Portugal, Estados Unidos, México e Argentina. Bom, falando um pouquinho da nossa plataforma, o T6 Enterprise, a gente apoia executivos da área financeira a ganhar mais agilidade e automatização nos processos financeiros. Nossos produtos dentro da plataforma são o T6 Planning, voltado para a automatização do processo orçamentário e financeiro, o T6, o T6 Consolidation, voltado para a consolidação contábil e gerencial, T6 Performance, voltado para a parte de automatização, né, do desempenho dos colaboradores dentro da sua companhia. A gente atua também automatizando alguns capítulos do IFRS, como o IFRS 15 e IFRS 16, né? E vai ser um prazer apresentar um pouco mais a fundo as nossas soluções para vocês. Então, se vocês tiverem necessidade nesses temas, por favor, nos procurem, que vai ser muito bom aprofundar e entender melhor o tema com vocês. Bom, falando um pouquinho, né, indo para o nosso tema principal de hoje, a gente levantou no nosso convite uma pergunta para vocês, que é: o fechamento gerencial ainda trava suas decisões? E nesse ano de 2026, o ano de 2026 não é um ano comum, né? A gente vem, né, percebendo entre as conversas com os executivos financeiros cada vez mais dúvidas e preocupações em relação a esse ano, entre um cenário político, instabilidade econômica, pressão por um resultado curto, num curto prazo e com mais rapidez, a área financeira passou a operar com uma exigência muito grande por previsibilidade, né? Então, hoje, o que eu mais escuto nas rodas dos executivos financeiros é: a decisão precisa ser rápida, mas o número não fica pronto a tempo, muitas vezes. Então, no centro disso tudo, a gente tem o processo de consolidação, de fechamento gerencial. Então, Cris, como eu falei, tem ouvido muito essa dor dos executivos financeiros, né, da área, e cada vez mais a questão de ser um processo pesado, inseguro, de ter demora nesse processo. E na prática, você traz um pouquinho para a gente aqui de por que o fechamento gerencial ainda é um gargalo para a equipe? Olha, Estela, as pequenas e médias empresas começam a fazer o fechamento gerencial a partir do Excel. Tá? Então, o que acontece? Aí tu tem o fechamento contábil, né, que é todo respaldado pelo ERP, geralmente das empresas. Então, sai a contabilidade, sai lá a razão, eles fazem todo o fechamento. Daí, a partir dali começa o fechamento gerencial. Eu nem vamos entrar em consolidação financeira, que daí seriam para grupos, seria um outro assunto. Mas o fechamento gerencial ele começa a partir da contabilidade fechada, vamos dizer assim, né? O número fiscal, quanto imposto eu tenho que pagar, toda aquela questão.
Só que a gente precisa transformar essa informação em informação que auxilie na tomada de decisão. Então, muitas vezes, esse número lá na contabilidade, ele está fechado. Então, por exemplo, eu tenho minha receita, às vezes, nem por cliente eu tenho receita por dia, por exemplo, lá na minha contabilidade, no meu razão. Só que eu preciso entender quem são meus melhores clientes, eu preciso entender quais são os meus melhores produtos, qual é a performance de cada produto, e aí que entra toda a parte uma das partes do fechamento gerencial, que é ter esse detalhe mais aberto. Só que isso vem dados de outros lugares, não somente da contabilidade, né? Não somente do razão. E aí que entra a questão. Aí, para transformar esses números todos, a gente vai lá e, por exemplo, precisa fazer um rateio, muitas vezes. Né? E aí tudo isso o pessoal vai para o Excel. O Excel sabe que é a melhor ferramenta do mundo, mas ela tem as suas limitações. Né? Então, ou seja, se tu está trabalhando, por exemplo, de uma forma onde tu vai fazer um fechamento colaborativo, onde tu quer que várias pessoas interajam e façam, auxiliem, cada um vai olhar, vai fazer alguma validação, algum ponto. Tu já tem uma dificuldade no Excel, que eu sei que o Excel está centralizado. Depois tu tem toda a parte de complexidade. Então, ou seja, modelos e projetos e processos muito complexos dentro do Excel, uma alteração vira um caos, né? Um ajuste que é normal hoje em dia. Cada dia está tudo mudando a todo momento. Então, tudo isso são questões. Além de a gente entrar na parte toda de retrabalho, né, a falta da rastreabilidade, ou fazer uma alteração no critério de rateio, o que aconteceu, quem fez, quem alterou. Então, isso aí tudo acaba gerando um caos bastante grande. Por quê? A empresa cresce, o processo cresce, a gente tem que estruturar o processo, só que o Excel acaba limitando e dando muito mais trabalho para a equipe do que seria o ideal. Sim, e acaba se tornando um processo lento, demorado e, né, com falta de confiança ali no dado, no número que está chegando. Eu escuto isso bastante do pessoal. E você comentou um ponto que acho que é uma grande dúvida da maioria das pessoas. Quando a gente fala de múltiplas fontes de informação, né, alto volume de dado, eu vejo que muitas empresas, muitos times vêm montando um grande quebra-cabeça, né, trazendo informações de vários lugares para fazer esse fechamento ali no Excel. E quando esse cenário, né, é comum dessas múltiplas fontes de dado, como que a gente pode trabalhar de uma melhor forma para ter sucesso, né, com essas informações? Pô, Estela, a base do fechamento gerencial é o razão. Aí depois tu vai buscando dados de outros módulos do teu RP, ou muitas vezes não está dentro do RP, tu busca de dados de externo, dado fora, para poder começar a montar esse quebra-cabeça como tu está colocando. Então, de fato, tu tem arquivos estruturados, muitas vezes, tu tem estrutura a própria carga de dados, uma carga que consegue fazer uma atualização, automatizar. Então, acho que esse é o ponto principal, né? A necessidade de automatizar. Definir um padrão, definir um processo e que tu clique em um botão para trabalhar somente na inserção. Né? Que isso aí vai fluir, vai trazer, porque tu precisa, para fazer o teu fechamento gerencial, de fato, tu precisa desse monte de informação. Né, com granularidades diferentes, com dados diferentes, onde tu vai ter que trabalhar esses pontos. Então, se tu conseguir automatizar ao máximo isso aí, tu consegue trazer os dados da origem, que às vezes o problema está lá no RP, né, onde tu não tem o dado do RP, não consegue te distribuir, por exemplo, uma API para extrair o dado. Né, daqui a pouco tu vai ter que exportar num Excel, num CSV importado a partir de um relatório. Né, mas isso tudo tu consegue fazer alguma automatização, onde tu consiga deixar fluido, que é o objetivo final, né? Porque tu tem, por exemplo, tu pode estar buscando dados de um supply, pode estar buscando dados de um supply chain, de um processo de produção, volume de produção, né? O teu volume lá das tuas notas fiscais, tu pode estar buscando, então tu tem bastante informação. E tudo nisso aí ainda tem toda a parte de mapeamento de contas, mapeamento de centro de custo, porque uma coisa é a visão contábil, né, onde tu tem, às vezes, por necessidades contábeis e fiscais, tu tem um detalhamento muito grande das tuas contas. Né? Tu tem um plano de contas gigante que, às vezes, na gestão, não te ajuda. Um exemplo que a gente dá, tinha um cliente onde tinha, por exemplo, a receita dele, né?
ele tinha receita replicada para grupo de produtos, né, ou serviços, para cada conta. Então, é receita do produto A, do serviço A, receita do produto A, serviço B, e assim vai. Só que na hora que tu for analisar, tu quer ver a receita e poder comparar os produtos. Então, tu tem que quebrar isso aí. E aí, na transformação do contábil para o gerencial, através de mapeamentos, tu consegue fazer essa quebra da informação, onde tu vai te dar umas possibilidades de análise bem maiores. Sim. Eu vejo que realmente, né, o fechamento gerencial deixou de ser uma rotina contábil, como você comentou, né? Ele hoje suporta ali muitos outros processos, todo o fluxo da empresa, né, voltado ali, né, à base do forecast, input, né, para decisões rápidas, realmente ali o direcionamento para a previsibilidade da informação. É isso mesmo, porque assim, essa passa a ser a informação real, porque no momento que tu estrutura o teu dado, tu agrega o detalhamento que tu precisa, né? Ela que vai ser utilizada, e assim, a gente não está alterando o dado contábil, a gente está ajustando o dado contábil, fazendo um detalhamento maior que na contabilidade não tem essa necessidade muitas vezes. Né? Então, no momento que tu faz esse detalhamento, tu está agregando valor ao teu dado, à tua informação, e vai ser a tua base para tomadas de decisão e para o forecast. Então, quando tu vai fazer o teu orçamento, né, tu vai fazer o teu planejamento, tu vai fazer por produto e por cliente, por exemplo. Eu quero saber quanto eu vou vender de qual produto para cada cliente. Esse seria o mundo ideal. Né? E para isso, tu precisa de uma informação do realizado para poder ter noção de como tu vai fazer a tua projeção, para ter esse conhecimento, essa informação, para tu auxiliar nessas tomadas de decisões todas. Então, aquela ali, a informação gerencial que tu trabalha, ela passa a ser a tua fonte fidedigna do dado todo da empresa. É isso mesmo. E aí, também tenho, né, conversado e o pessoal traz para mim uma questão que é até curiosa. Hoje muito se fala de IA, e aí você falou, né, do processo estruturado, automatizado, e eu já ouvi algumas vezes, mas eu estou fazendo o meu fechamento com a IA. A IA está me ajudando, eu coloco lá, ela traz para mim. Só que muitas vezes, né, eu quero até que você traga para a gente, no seu contexto aqui, toda a sua base de conhecimento prático, de o quanto que essa questão de usar a IA pode ser positiva ou negativa, né? Porque a gente sabe que a IA é a inteligência ali trabalhando, mas tem todo uma questão, né, de também da segurança do que ele vai te trazer. Bem colocado, ou seja, a IA é uma realidade, tá? Não é nada de futurismo, não é nada, é realidade. Hoje ainda, a gente conversando com o pessoal do setor financeiro, a gente vê três grandes momentos. É o pessoal aquele que não está usando ainda, que só ouve falar, aqueles que já estão usando, né? Mas efetivamente dizem que usam, mas usam questões pontuais, né? Porque, por exemplo, tu tem que trazer esses dados da IA, ela vai te ajudar muito, muito, muito na parte de entender um problema, definir um processo, criar um processo. É espetacular isso aí, tu pegar uma massa de dados e conseguir trabalhar e conseguir tirar alguma informação dali. Só que isso precisa virar um processo. O fechamento gerencial é um processo rotineiro, ele vai acontecer todos os meses. Então, tu precisa definir um processo. Tu não pode pegar ficar dependente da IA sem um processo. Não, toda vez tu vai ter que ir lá e pegar a informação e aí ela alucina. Muitas vezes, se ela não está bem estruturada, ela alucina, ela pode te dar um insight superficial e tu já achar espetacular aquilo ali, e em vez de te aprofundar nisso. Então, assim, onde é que eu acho que ela ajuda bastante? Nessa parte de entender alguma coisa, na parte da camada de narrativa, né? Ou seja, eu tenho aqui uma informação, eu estou com o meu DRE, eu quero começar a tirar os primeiros insights daqui para eu desenvolver a minha apresentação gerencial. Ela pode fazer isso aí também, desde que esteja bem estruturado. A parte toda de documentação, essa parte de insights, ela é muito boa. Né? Mas a gente tem que se preocupar principalmente, eu acho que os pontos principais, né, que é não utilizar ela de forma onde eu vou estar simplesmente
descobrindo que ela fica, assim, processos perdidos, ou seja, a gente tem que trazer conhecimento dela para a definição do processo. Eu acho que o ponto onde ela ajuda demais é onde eu já tenho meus dados, ou seja, eu já tenho um processo, e aí, em cima desse processo, eu quero tirar os meus insights. Então, fiz meu fechamento, terminei o meu fechamento, já validei todas as contas, está tudo ok, minha conciliação está toda ok, vou colocar na IA e vou pedir para ela, tá, o que está acontecendo? Me ajuda aí a olhar. Né? E é aquela máxima que a gente sabe, né? Se a IA faz, a gente tem que validar, se a gente faz, a IA valida. Né? Então, a gente não pode simplesmente aceitar tudo o que ela está entregando sem uma análise aprofundada. Então, o melhor dos mundos seria ter um processo estruturado, automatizar esse processo e usar ali a IA como a cerejinha do bolo para apoiar nessas validações do dia a dia, das atividades do dia a dia, né? Eu acho que até as análises iniciais, né? Ou seja, ela vai te instar, muito mais ela vai trabalhando junto contigo, ela vai tendo conhecimento e ela vai conseguindo te auxiliar em tomadas de decisão, em insights, em alertar problemas, né? Então, seja, no momento que tu joga para ela pode te auxiliar tanto na parte de buscar algum item, né? Um outsider, né? Um item fora da curva, alguma coisa assim, problemas, né, relatar problemas, isso aí tudo consegue te ajudar, mas eu acho que ela tem que ter já uma base estruturada, através de um processo de fechamento com a carga de dados, com as validações, os cheques iniciais para validar se está tudo certo, se está tudo fechado. Legal. Bom, e assim, quando a gente fala, né, de tempo excessivo no fechamento, o que um processo estruturado e automatizado traz de ganho para o time no dia a dia, nessas rotinas do dia a dia do time financeiro? Marcela, a gente tem casos de clientes, né, que reduziram o seu fechamento gerencial de 10 dias, de 7 a 10 dias para um dia e meio, né, onde precisa ainda fazer algumas validações e às vezes precisa fazer um ajuste, às vezes até tem que ir na contabilidade, né, às vezes o pessoal até abre a contabilidade ainda porque aparece algum erro, então às vezes não é tão rápido, mas o processo todo braçal, aquele, se reduz. Então a gente está falando aí, vamos dizer, se a gente reduz uma semana de dado. A gente não pode pensar que essa redução de dado, bom, vou ficar mais tranquilo. Não, né? Ou seja, essa redução de dado é tempo que tu tem para antecipar tomadas de decisão. Né? Ou seja, para dar aquela resposta ágil que tu estava comentando lá no início na tua introdução. Então, é esse tempo que tu consegue ganhar bastante e antecipar essas questões para o board, para a diretoria, para que eles tenham a informação para as possíveis tomadas de decisão que eles venham tomar. Então, sim, nós temos casos de clientes que levaram, acho que para mim, um dos mais relevantes foi esse, que era de 10 dias, passou a um dia e meio. Né? Então, a gente consegue ter uma redução drástica nisso aí, desde que a gente consegue montar o processo e fazer a coisa fluir. Né? Então, ou seja, eu tenho relatórios que me alertem de algum problema, seja, é onde a gente tem trabalhado bastante nos nossos processos de fechamento gerencial com o T6 Pleno e T6 Enterprise. Legal. Bom, pessoal, a gente tem aqui o nosso chat, então, por favor, nos mandem perguntas, questionamentos, para que a gente interaja aqui com vocês durante a nossa conversa. E para ficar claro, né, tudo isso que você comentou agora por último, Cris, essa questão dos relatórios, dessas visões para a diretoria, queria que você mostrasse um pouquinho para a gente na prática de como que o T6 pode apoiar, como que o T6 trabalha, né, nesse fluxo, nesse processo do fechamento. Vamos dar uma olhadinha sim, Stella. O Renato já colocou aí, está conseguindo ver a minha tela. Então, sim, essa aqui é a interface de entrada do T6, né? Então, isso aqui é customizável para cada cliente. Esse é um modelo que tem planejamento também. Então, essas tarefas que vocês estão vendo são tarefas de orçamento, que está nesse modelo, mas eu vou focar na parte do realizado. Então, a gente vai começar lá, ó, acabou a minha fechamento contábil, ocorreu, eu vou iniciar o meu processo. Então, ou seja, eu inicio o meu processo, é que eu tenho centralizado, eu tenho agrupado todas as informações. Primeira coisa que ele está me perguntando, qual é o mês que eu vou estar fechando?
eu quero refazer um mês anterior, eu vou fazer o mês atual, aqui o 24 é o meu modelo, tá? Então eu vou aprovar, vou avançar, e aí ele vai dizer, olha, tem arquivo para tu carregar. Então, digamos que eu vou trazer dados via API, né, via automática do meu ERP ou de algum outro sistema que eu tenha, mas eu também tenho a possibilidade de subir arquivos aqui. Então, aqui eu vou subir um detalhamento de vendas, razão do ERP, e vai iniciar o processo de carga. Então, o processo de carga, a ideia é que ele faça todas as informações que eu precise, né? Então, aqui ele já está processando, ele está me dando as informações, aqui a gente vai colocar mais informações ou menos informações de acordo com a maturidade do processo. Então, processos iniciais que podem dar mais erros, a gente tem mais detalhe, senão eu já vou estar de forma sucinta. Então, aqui ele já fez a carga do CSV, está tentando carregar uma API, ó, deu um erro aqui numa API, ele está tentando novamente, já conseguiu, né? Então, aqui ele já vai conseguindo, vai me dando alertas, vai me dando as informações até o término do meu processo de carga, né? Então, ou seja, finalizou tudo aqui. E aqui entra aquela questão que a gente estava conversando sobre múltiplas fontes de dados, Isso, né? exatamente. Aqui neste exemplo eu trouxe fonte de uma API, que traz os dados para o produto, e tem a fonte do arquivo também que eu consegui subir. E aí, esse processo aqui não trouxe nenhum problema de mapeamento, mas se eu tivesse, por exemplo, uma conta nova na contabilidade, ele já ia me alertar para eu entrar no meu mapeamento aqui e criar, ó, a conta nova é essa aqui, aonde que eu vou colocar? Aqui que eu disse que é aquele exemplo, neste exemplo aqui de mão de obra, por exemplo, eu tenho a minha conta lá na contabilidade, ela está por conta e grupo e cargo, né? Aqui eu consigo separar, ó, a conta, mesmo que eu tenha 4 contas de salário na contabilidade, elas vão cair na conta salário mensal. Ela, na onde que eu vou colocar no meu caixa aqui, aonde que eu vou colocar, em qual cargo no caso, e isso aqui tudo é rastreável. Então, por exemplo, se eu vier aqui olhar a auditoria, eu sei quem alterou as informações, quem fez os ajustes todos, né? Então, isso aqui é bastante importante no processo, que é toda a parte de rastreabilidade do dado. Acho que É deu uma entender o travadinha. que está acontecendo. Ah, voltou. Né? E podia entender o que está acontecendo. Consigo ver aí? Né? Sim, Então, sim. daí, então, se tu consegue ter essa rastreabilidade. E a rastreabilidade é muito importante. E isso vai muito da necessidade do cliente. Por exemplo, recentemente nós fizemos um projeto onde o cliente queria que a gente tivesse a rastreabilidade, inclusive dos ajustes. Então, por exemplo, eu ia dizer lá, eu tenho, no processo eu vou dizer, ó, todas as razões que tenha o grupo de produto XPTO. Esse eu quero que tu tire da conta onde ele está, ou da entidade, da loja onde ele está, e coloque noutra. Então, o que a gente fazia? No razão, a gente criava um razão de débito na origem e um razão de crédito no destino. Então, com isso, a gente tem a possibilidade de toda a rastreabilidade. Né? Isso é um caso que aconteceu recente aí que foi novidade para nós. Então, depois disso aqui, a gente tem, por exemplo, toda a parte de drill, né, de analisar os dados mesmo. Então, por exemplo, digamos que isso aqui veio lá da minha contabilidade agora, a razão está me dando 2.500 na conta de suprimentos de informática. Eu consigo vir aqui e fazer um drill até o razão e entender efetivamente o que está acontecendo aqui. Né? Então, eu tenho todo esse dado, eu tenho toda essa informação para auxiliar os usuários. O que mais a gente tem aqui? Se ela tiver dúvida, contribuir com alguma coisa, fica à vontade, tá? Então, por exemplo, a gente faz essas cargas de dados, essa parte toda aqui dentro, daí depois a possibilidade de ter o meu DRE, né? Então, ou seja, eu tenho a geração do DRE aqui. Então, uma estrutura toda, minhas DFs estão todas aqui. Então, eu consigo fazer a geração da DF e entender, para ter toda essa parte, essa rastreabilidade aqui dentro. E, por exemplo, depois disso aqui, a gente tem os relatórios, né, que está tudo integrado aqui dentro. Então, por exemplo, aqui eu estou vendo as análises, vou ver um detalhamento dos serviços, né, então os dados são todos atualizados, finalizou lá, acabou o meu fechamento, acabou meus cheques, eu consigo olhar os relatórios que já estão prontos, né, então eu consigo navegar e fazer tudo aqui dentro, eu tenho toda a estrutura, toda a parte de reporting, tá? E para finalizar, eu posso fazer aquele concurso que eu comentei contigo. Então, eu vou lá no meu DRE, por exemplo, né? Eu venho aqui, abro o nosso T6 GPT, deixa eu abrir um item novo aqui que eu estava testando.
Então, abro o T6GPT, o T6GPT vem com os prompts pré-prontos aqui. Então, eu tenho diversos prompts, e cada próprio usuário pode criar os seus prompts, né? Ou seja, vai testando, vai avaliando, vai montando, né? Então, aqui depois eu tenho para possibilitar alguns de análise de detecção de anomalias, né? Então, eu já tenho uns prompts, eu vou botar esse aqui de análise de DRE. Então, é um prompt que foi cadastrado ou pela nossa fábrica, ou pelo próprio usuário, gestor da ferramenta. Ele vem e define, diz o que ele quer. O T6, ele está pegando esse formulário que está aberto aqui, gerando as informações dele e colocando na LLM para que ele possa fazer. Então, é aquela linha que eu tinha comentado, ou seja, o dado já está estruturado, o dado está validado, e eu preciso de insights. Eu preciso começar o meu relatório de fechamento. Eu posso colocar um arquivo aqui dentro para pedir para ele comparar, eu posso pedir para ele comparar com o anterior. Aí nós estamos nas ferramentas de LLM que a gente tem no mercado, é a mesma lógica, a mesma forma de atuar. Então aqui ele já me deu algumas questões, alguns pontos, né, de componentes do CPV, margem líquida, né, já me alertou para algumas coisas de eficiência operacional que eu coloquei para ele, e assim a gente vai. Então eu consigo ficar numa conversa com ele aqui, diversas, e qualquer uma dessas outras prompts que a gente já tem pronto, que é o ponto que nós estávamos conversando. Ou seja, eu tenho meu dado estruturado, vou pedir ajuda do GPT para que ele possa me auxiliar. Ou então, tem um arquivo que eu ainda não sei como é que eu vou trazer para dentro do modelo, peço auxílio para ele que ele me dê a diretriz para a gente operacionalizar este processo como um todo. Legal. E me surgiu duas dúvidas aqui. Vamos lá. Primeira, essa visão do DRE, eu posso ter essa visão do DRE geral, de toda a estrutura da minha empresa, e posso ter também por loja, por produto, por campo, de acordo ali com o meu segmento, certo? Exatamente. Aqui nós estamos fazendo modelo, né? Esse é o modelo que foi desenvolvido. Então, dentro desse modelo, tu consegue ter por produto, tu consegue ter por cliente, tu consegue ter de acordo com a informação que tu tem, né? Que tu disponibiliza para a gente utilizar e criar um modelo. Então, lá naquela transformação dos dados que vem da contabilidade para uma visão gerencial, tudo aquilo que tu conseguir detalhar o teu realizado, tu consegue fazer o detalhe. Tudo aquilo que tu tiver de informação, né? Tu consegue agregar e ter o teu DRE por loja, por produto, por serviço, de acordo com a tua necessidade. Ótimo. E a questão do GPT, né, de analisar aqui o formulário, a questão da segurança dessa informação. A gente trabalha, né, dentro do modelo com algumas informações restritas e existe o risco de usar o GPT e essa informação vazar. A gente até utiliza ali algumas ferramentas de LLM fora e acaba que às vezes a gente se preocupa com essa questão, né? Vou subir aqui um arquivo e será que isso pode vazar depois? Qual que é essa questão também do nível de segurança dentro do T6GPT? O T6GPT, ele utiliza toda a estrutura da Microsoft, tá? Então, na Microsoft, eles garantem que não, né? Que, ou seja, que, assim, é uma sessão. Então, no momento que eu abri aquela sessão, eu abri uma conversa, ele está entendendo aquela conversa. Tudo que eu estou colocando de arquivo, de informação lá dentro, ele vai utilizar para me responder alguma coisa e vai descartar essa informação depois. Porque a gente tem que pensar também do outro lado, né? Imagina lá o GPT recebendo, nesse caso, via Microsoft, a gente está usando o motor do GPT, a LLM do GPT. Então, imagina para eles lá, eu disse, os dados que a Extella está me colocando são verídicos, será? Será que eu tenho que confiar nessa informação ou ela está tentando me ludibriar, colocar alguma informação que não existe? Então, mesmo que eles quisessem usar para treinar esses dados, para que eles fiquem úteis para outras coisas, o processo é muito grande, muito caro. Então, não justifica. Então, o treinamento é feito lá por eles. O que a gente está fazendo? Usando o conhecimento financeiro deles, usando as informações que já estão publicadas, então de posse, informações confiáveis que ele acha, por exemplo, para fazer um comparativo setorial, né, são informações de fontes que já estão públicas e eles sabem e podem utilizar. E os dados que eu estou colocando. Então, os dados que eu estou colocando é só uma premissa para eles nos auxiliarem
a gerar um insight, a gerar uma informação. Então, a Microsoft garante que esse dado é desconsiderado logo depois da sessão ser finalizada. Ótimo. Acho que é uma questão que muita gente tem, né? E até um receio em relação a como utilizar. Bom, no fim do dia, não é só sobre a gente ganhar velocidade, né, no processo, mas também ter a segurança da informação, tomar decisões, né, assertivas. E 2026 traz esses desafios para a gente que exigem mais agilidade nas tomadas de decisão melhores, pensando no negócio, né, e no crescimento rápidas, né? da empresa, exatamente, mais rápidas, e tudo isso começa ali no fechamento gerencial, como a gente viu aqui. Bom, antes da gente, né, ir para o final da nossa conversa, eu queria trazer algumas perguntas aqui. Então, vamos lá, a gente tem uma pergunta da Vivian, que é: essa automatização essa automatização do fechamento gerencial exige um nível complexo, um nível alto de maturidade do processo, ou já pode ser aplicado em empresas com estruturas mais enxutas, Cris? Não, acho que em qualquer empresa, não tem uma exigência. A empresa ela precisa saber o que ela quer fazer. Né? Isso aí, acho que todo mundo que está fazendo o seu fechamento, está fazendo o fechamento gerencial, já tem a noção. Então, tem que ter as tuas origens de dados, saber da onde que tu vai buscar esses dados e saber o que tu quer fazer com eles. Né? Como é que tu vai transformar esse dado contábil na gerencial. Isso aí, independente do porte da empresa, eles já têm essa noção que há uma necessidade que é transformar aquele dado para auxiliar na tomada de decisão. Então, sendo direto ali, não tem um tamanho mínimo de empresa para usar um processo de fechamento gerencial. Legal. Bom, próxima pergunta. Vamos lá. A Sara nos perguntou. A gente acabou respondendo aqui no meio da nossa conversa, mas acho que é válido reforçar. Quanto tempo dá para reduzir no fechamento com o processo automatizado? Dá bastante, né? Exatamente quanto, não sei te dizer. O nosso maior caso, né, foi o caso desses que o fechamento gerencial ele levava 10 dias e passou para um dia e meio, né? Então isso por questões mais de ajustes em si do que processo dele, porque a gente começou a carregar automático, a gente tem os alertas, como a gente viu, do que precisa. Então, a gente tem a sequência de atividades que pode ser feita pelo próprio workflow, né? Então, isso aí reduz bastante todo o trabalho operacional, que é o que a gente sempre fala, né? Ou seja, toda essa parte operacional a gente tem que passar para o TC e resolver. E aí deixa ele trabalhar e deixa as pessoas da contabilidade, ou da controladoria, ou do FP&A, mais livres para poderem fazer análises, entenderem o processo, né? Conversar com o TC GPT, tirar insights, né, e auxiliar na tomada de decisão. Mais tempo analisando e menos tempo colocando ali a mão na massa, né? Vamos usar a tecnologia ao nosso favor e deixar, né, o executivo ali na ponta para fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor, analisar e tomar a melhor decisão. Isso aí. Bom, e a gente tem mais uma pergunta aqui, a gente já está passando um pouquinho do nosso tempo, mas vamos lá. Como a automação impacta no time no dia a dia? Existe risco de perda de autonomia ou flexibilidade operacional? Acho que está bem ligado no que a gente acabou de dizer, né, dessa questão, mas eu acho que essa questão do existe risco de perda de autonomia também é um ponto que alguns executivos ficam inseguros. No momento que tu tem um processo definido, ele não é o Excel. Né? Ou seja, no Excel tu vai ali, faz uma alteração, preciso botar mais 1000 nessa fórmula, tu bota e tu tem uma flexibilidade maior de coisa, mas aí tu perde rastreabilidade. Né? Então é uma balança onde a gente não vai ser 100% flexível quanto o Excel, porque não é o que se deseja. Eu quero exatamente fechar para que porque eu quero limitar para que o meu fechamento gerencial ele cumpra as determinadas tarefas e o processo que precisa ser feito, mas sim, a gente tem flexibilidade para alterar o processo.
né? Porque a gente sabe que está sempre alterando, está sempre modificando as necessidades do negócio, as necessidades do mercado fazem com que a gente precise ajustar o processo. A gente mantém essa autonomia. Legal. Bom, chegou mais uma pergunta aqui. A Carla está nos perguntando, por onde começar quando o cenário da empresa é muito complexo e descentralizado? Bom ponto, bom ponto. Eu acho que é onde tem maior dor, onde gasta mais tempo. Né? Então, acho que a gente fazer em pedaços, a gente tem um retorno mais ágil do que visualiza melhor, do que tentar fazer, olha, eu vou fazer o todo, quero automatizar tudo. Não, aonde está a maior dor? Né? Hoje a maior dor é no fechamento ali na parte onde eu vou estar trazendo os dados, que eu trago dados de várias fontes, de vários locais. Vamos pegar esse ponto, traz os dados primeiro, baliza tudo, coloca todos os dados dentro da plataforma, e aí depois tu vai indo passo a passo, vai agregando de forma iterativa, de forma incremental, vai melhorando sempre o teu processo como um todo. Legal, é o que a gente sempre fala, né? Melhor começar engatinhando, andando, depois correr, do que sair correndo uma maratona de primeira. Bom, acho que não temos mais perguntas, a gente até passou um pouquinho aqui do nosso tempo. A gente está chegando ao fim de mais um evento aqui. Cris, queria agradecer pela sua participação, por compartilhar tantos insights. Acho que foi uma conversa enriquecedora para todos nós, né? Então, muito obrigada. Obrigado para ti também, para ti, a Estela, obrigado pela oportunidade de a gente conversar e aprender um pouquinho contigo. Ótimo. Bom, então, pessoal, se vocês quiserem, né, entender como o T6 pode se aplicar ao cenário de vocês, como que a gente pode ajudar a melhorar o processo, toda essa assertividade, essa segurança, essa robustez do processo, nos chamem, vai ser um prazer a gente conversar e entender juntos como que o T6 Enterprise pode apoiar a sua empresa e o seu time nas decisões, nos processos financeiros. É isso, um ótimo dia, até mais, e mais uma vez, muito obrigada. Tchau, obrigado, pessoal.